Olá, pessoal, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para uma entrevista poderosa e hoje quem está aqui é o pastor Flávio e a pastora Juliana, esse casal abençoadíssimo que tem feito um trabalho lindo. Eu quero que ele se apresentasse. Tudo bem, pastor Fábio? Tudo bem, apóstolo? Tudo bem, Juliana? Como é que você Prazer, está? tudo bom? Vamos lá, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí. Fala o nome de vocês, quanto tempo de casado, tem filhos, não tem? Diga aí. Amém. Meu nome é Flávio, né? Flávio Melo, casado com Juliana. A gente está casado esse ano, agora em março, faz 15 anos de casado. Maravilha, Temos 2 filhos, André e Felipe. coisa linda. Olá, meu nome é Juliana, sou convertida crente, né? Sirvo o Senhor há 22 anos. 22 anos, Juliana? 22 anos, me converti aos 13 e aos 15 anos já iniciei o trabalho com GC, com célula. Então a gente está aí bem animado mesmo para participar desse momento. Vocês falaram que tem 15 anos de casado. Se conheceram na igreja? Sim, na igreja. Se conhecemos na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu me converti por meio de uma namorada. E quando eu cheguei lá, a minha esposa era noiva de um rapaz já prestes a se casar, né? Aprove a Deus que eu terminei o meu relacionamento e ela terminou o relacionamento dela. Mas um Foi. fato interessante, eu cheguei na igreja, numa rede de jovens, e quem estava abrindo o culto era ela. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, que menina bonita. Olha, Ela Olha aí, né? exalava a santidade. Eu falava, minha Amém, namorada glória a poderia Deus. se parecer com ela, né? então E você já fez uma É. olhada, Um mapeamento. mapeamento, é de Deus. nem sabia que ia me converter naquela noite, né? Ah, maravilha. Mas me diga aqui, quanto tempo vocês têm de Ministério Vencedores? Aqui no ministério, Sim, 7 meses. 7 meses. Mas em 7 meses vocês já estão envolvidos com o GC, vocês já estão fazendo o GC. Como é que é isso? Sim, quando a gente chegou aqui, né? O senhor falou para a gente continuar a nossa célula que a gente tinha, fazendo o GC. E a gente está aí pregando o evangelho, né? Trazendo pessoas para o reino de Deus, por meio do GC que a gente já tinha na outra igreja. E me diga uma coisa, Juliana, o GC de vocês, ele é homogêneo, heterogêneo? Vocês trabalham com homem e mulher, misturado, jovens, adolescentes? Como é que é o GC de vocês? Bom, ele trabalha com homens, né, de diferentes faixas etárias, jovens, adolescentes, homens casados também, assim como eu sou com as mulheres, né? E muitas vezes as esposas deles, né, os filhos, as filhas, então a gente é mais ligado pela questão de ser mulher ou homem, né? Nós estamos ali trabalhando com essa galera. E vocês fazem no mesmo lugar esse GC? Não, são em casas separadas, em lares separados. Maravilha. E me diga uma coisa, pastor Flávio, os homens, eles são pontuais, eles vão ao GC, eles respondem ao GC, diga aí. Sim, os homens são pontuais, compromissados, né? Eles têm esse vínculo de semanalmente ou de 15 em 15 dias ali participando do GC, que é a célula, né, em si. Então, vocês culto familiar, Então o GC de vocês é de 15 em 15 dias. 15 em Sim. 15 dias. Ah, ok. E a pastora Juliana falou que ela trabalha com mulheres e o senhor trabalha com homens, em Isso. casas diferentes. O GC para homens e mulheres, ele cabe só num lar ou ele pode ser feito também na igreja, no trabalho, numa praça? Como é que é? O que é que vocês acham? Em qualquer lugar, Em né? qualquer lugar. Entendeu? Vocês já tiveram experiência de fazer um GC fora de um lar, de uma casa? Eu já fiz numa escola, eu já fiz um GC em praça pública, eu já fiz um GC até num cachorro-quente de bairro, né, Olha ali. só. Oramos em público, ali, algo mais leve, descontraído, mas direcionado ao evangelismo e também ao discipulado, né? A questão mesmo da comunhão, a questão mesmo de você estar alimentando ali naqueles momentos de uma forma descontraída, mas não deixando de pregar a palavra e cumprir o objetivo do GC, que eu acredito que seja expandir o reino de Deus e levar a palavra para pessoas que muitas vezes não viriam à igreja, mas iriam para um lar ou para A outro lugar. Juliana, pastor Flávio, ela fala de uma coisa interessantíssima. O GC como evangelismo. O GC é uma ferramenta poderosa para o evangelismo? Apóstolo, para mim, na minha opinião, é a ferramenta mais poderosa que a igreja tem para evangelizar. É o GC.
entendeu? Por quê? Porque se a gente pegar na Bíblia, na luz da palavra, você vai ver que a maioria dos milagres de Jesus, os acontecimentos, as conversões, eram feitas nas ruas, nas casas e não no templo, entendeu? Então, se a gente pegar ali a ressurreição da filha de Jairo, entendeu? A cura da sogra de Pedro, a palavra de Deus diz em Atos 2 que eles viviam na comunhão dos apóstolos, na doutrinação de pão em pão, em casa, entendeu? Aí você vê o ministério de Paulo foi feito, milagres foram feitos nas ruas e nas casas, entendeu? Então o GC, a célula, ou o culto familiar, para mim ele tem um propósito de ser evangelístico, entendeu? Por quê? Porque eu me converti dentro de uma célula. Eu também. Eu Olha, sou filho de uma célula. E por que que eu acredito nisso? Porque eu tinha resistência de culto. Eu Então, também. essa minha ex-namorada me chamava para ir ao culto, eu falava o seguinte, não quero ir para o culto. Mas quando ela me chamou para ir para a célula e no final ela falou assim, tem lanche? Aí foi totalmente diferente. o lanche te atraiu. Não somente o lanche, mas a comunhão. Então, assim, eu acredito que a melhor ferramenta do GC ser feita, eu acredito que é em casa. Porque quando você fala assim, vai ter um GC na igreja, eu acredito que as pessoas, na questão de uma ferramenta evangelística, pode ter receio de ir até para um GC na igreja. Mas eu acredito que o melhor local para se fazer um GC é em casa. E ele tem a característica evangelística. Quando não tem um visitante ali, aí ele pode ter a segunda finalidade, que é de trazer ali um pastoreamento, um cuidado, discipulado, um comunhão. cuidado, uma comunhão, uma consolidação. Acho que a palavra que se encaixa é melhor. Você consolida aqueles que estão ali, que são pessoas que são novas convertidas, pessoas que já têm um tempo no evangelho, porque o GC, de uma forma evangelística, chega ali pessoas para ser evangelizada, mas a palavra de Deus é mais penetrante com espada de dois gumes. Amém. Ela evangeliza, mas fortalece também quem está. Então, por isso que é importante dos membros da igreja, e isso eu acredito, de participarem do IGC, para serem fortalecidos. É muito bonito você ver uma pessoa nascendo na fé, apóstolo. Entendeu? Você está servindo a igreja e você vê uma pessoa nascendo na fé. E eu já vi várias pessoas nascerem na fé dentro de Jesus. E um ponto interessante também é que ninguém fica sem cuidado na igreja. Porque às vezes num culto, num lugar onde tem muita gente, chega um convidado, chega uma pessoa, viu a igreja aberta, eu vou entrar. Talvez ela passe desapercebida. Se torna invisível, já falei isso aqui. Mas no GC, quando a gente está com essa visão, com essa pegada, com essa questão da importância de estar em GC, até mesmo aquela pessoa orientadora ou líder que está ali à frente, ele vê uma pessoa nova, ele vai até ela. Fala, opa, onde é que você mora? Deixa eu te ajudar, deixa eu tentar te conduzir para um grupo que a gente faz, de uma reunião num lar. Podemos até ir na sua casa, fazer uma oração, né? A gente usa até uma estratégia de, posso orar na sua casa, posso levar uns irmãos lá, né? Para a gente orar por você, orar pela sua família, ali um GC está sendo aberto, né? Então, a gente tem até frutos de pessoas que andam com a gente já há alguns anos, de que a gente fez dessa forma. Nós lançamos o convite, podemos ir na sua casa orar, podemos abrir ali um momento de oração, e era uma célula, era um GC. E me diga uma coisa assim, qual é a dinâmica que é utilizada dentro de um GC? É simplesmente chegar lá, fez uma oração, leu a Bíblia, tem uma dinâmica? Como é que vocês fazem essa dinâmica? Se tem, como fazem? A gente abre os trabalhos do GC com oração, aí depois tem um quebra-gelo, entendeu? Que é uma brincadeira direcionada que a gente faz. Ou um momento de apresentação, Ou um momento de né? apresentação, entendeu? Apresenta todo mundo. As pessoas não ficam com vergonha nesse momento, não? Um pouquinho, né? Mas a gente vai Parece que tem um conversando, quebra-gelo. né? Por isso tem um quebra-gelo. Aí daqui a pouco vem a palavra ministrada, algo rápido para não ficar maçante. Lembrando que quando tem visitantes no GC, é direcionado a eles. Então, eles não têm um pique de um culto nosso. Então, acho que o GC ele tem que ter um tempo curto, até para gerar um desejo da pessoa voltar. Porque se ficar muito maçante, cara, eu fico no GC 2h30, não é para isso, eu acredito. Para dar um gostinho de quero mais, né? Quando termina o GC, terminou a palavra, terminou a oração, tem aquele momento de comunhão, como Lanche. o O Flávio lanche. disse aqui, opa, tem lanche, eu vou. Tem um Isso, é lanchinho. o lanchinho para você começar. Eu acredito que o lanche não é nem para alimentar as pessoas em si. Um momento de comunhão. É um momento de comunhão, de você conhecer, de você bater um papo ali, de você tentar realmente se aproximar
e se interessar por aquela pessoa, né? Porque as pessoas também estão interessadas em pessoas que se interessam por elas, Sim. né? Pelos problemas delas e que seja realmente algo genuíno. Então, você fazer simplesmente uma célula ou convidar para um culto fica também algo generalizado. Então, quando você conversa, olho a olho e pergunta da vida daquela pessoa, ela fala: opa, tem alguém se interessando por mim. Então, isso é uma ferramenta também de você trazer uma pessoa para Cristo dessa forma, se interessando genuinamente por ela. Amém. Eu vi aqui que vocês falaram da experiência que vocês foram ganhos através do GC. Mas a minha pergunta para vocês, eu queria que Juliana falasse sobre uma experiência dentro do GC de mulheres e você, pastor Flávio, dentro do GC de homens. Qual foi a maior experiência que vocês viveram dentro do GC? Então, nós temos compartilhadas, né? Experiências compartilhadas, porque quando eu comecei o GC, eu comecei com jovens, né? Eu era jovem, eu era adolescente, então eu cuidava realmente de crianças, alguns pré-adolescentes, e até que a maturidade vai chegando, as pessoas também vão se interessando, você se torna uma pessoa mais interessante, então as pessoas se abrem mais para isso, né? A maturidade vem, então pessoas mais maduras também vêm. Mas as nossas maiores experiências mesmo foi quando a gente se casou, que a gente começou realmente a expandir, a abrir mais essa questão do GC, ir mais longe, né? Se deslocar mais da nossa região onde nós estávamos. Então, nós temos algumas. Uma delas, como eu me referi anteriormente, é de um casal que chegou com a gente, né? Eles eram envolvidos em drogas, em bebida. Eles eram pessoas muito presas no mundo mesmo, né? Nos Muito vícios. nos vícios, né? E aí a gente teve uma estratégia de abrir um GC no sábado. E o que acontecia? A gente ia O GC era estrategicamente 5 da tarde. para tentar trazer uma palavra e levá-los realmente para que o Espírito Santo de Deus os convencesse e eles começassem a largar esses hábitos, esses costumes e se convertessem. Então a O gente GC chegava era lá, intencional. era intencional, sempre. Acredito que tudo que você vai fazer no reino de Deus tem que ser intencional, né? E aí a gente ia para lá e eles ficavam assim, nossa, tem que terminar logo. Por que que tem que terminar logo? Porque a gente quer beber, a gente quer fumar, a gente quer, né? Eles não falavam isso, mas a gente sabia, né, que após aquele momento ali do GC, eles iam realmente cair no mundo, né? E aí a palavra foi entrando, sem uma palavra sequer, sem a gente falar nada. O Espírito Santo de Deus foi conduzindo aquele Amém. momento. E aí eles largaram os vícios, se converteram, se batizaram. Estão há mais de 10 anos caminhando com Cristo, né? Glória a Deus. E tem pessoas até que a gente nem conhece, assim, não convive mais, mas que estão em outras denominações e passaram por um GC, passaram por uma célula, a palavra foi lançada, né? Então eu acredito que o reino de Deus ele é muito maior do que tudo isso, né? Então o GC ele foi muito estratégico para aquela família. Então uma experiência muito marcante que são pessoas que convivem ainda com a gente, que a gente viu de perto, nascerem de novo. E foi através de um momento descontraído, de uma palavra descontraída ali naquele lar, né? E aí eu vou deixar o Que Flávio falar coisa de linda. algo interessante também que a gente viveu. Amém. Eu ia citar um exemplo, mas eu vou direcionar aqui para outro. O exemplo que eu ia citar é que a gente fez um GC numa boca de fumo sem saber. A gente Sim. só ficou sabendo quando a gente já estava lá ministrando a palavra. O Espírito conduziu. A gente chegou lá, faz Teve uma célula aqui, a gente oportunidade, faz. fomos assim, convidados. Não, a Claro, gente foi. vamos. Chegou lá, era uma boca de fumo. Meu Deus. E a gente retornou lá, ainda fez mais 3 GCs, aconteceu um problema lá com eles. E a gente não conseguiu Concluir, né? concluir, né? Mas a maior experiência que eu tive com o GC foi assim que eu me converti, Deus me direcionou a fazer o convite para um amigo meu, ele fez o GC, ele se converteu. Depois que ele se converteu, a gente chamou o pastor Renan. O pastor Renan veio para o GC, se converteu, trouxe mais 5 pessoas e um primo dele que está hoje aqui com a gente, que é o Anderson. E depois que o pastor Renan veio para a célula, ele namorava com a pastora Renata. A pastora Renata se converteu no GC que era feito na casa da minha mãe. E depois que ela se converteu, trouxe mais amigas. Então, assim, foi uma leva de mais ou menos 20 pessoas que se converteram por meio de uma célula que foi feita na casa da minha mãe. A maior experiência que eu falo é isso. É você ver pessoas nascendo na sala da sua casa para a fé cristã. E isso foi no ano de 2008. Então, de lá para cá, se passaram 17 anos. Né? Estamos em 2025. E você vê que pessoas se converteram e estão na fé em Cristo Jesus até hoje, se tornaram pastores, líderes, e por meio de um GC. Então a gente acha assim que é algo tão simples, né, uma palavra ministrada, mas ali tem um efeito poderoso. Maravilha.
E uma pergunta para vocês dois. Quem é mais difícil de se converter no GC? São os homens ou são as mulheres? Quem é mais aberto para ouvir a palavra? As mulheres, com As toda mulheres? certeza. Eu acredito que sim. Você concorda, amor? É um homem mais difícil de se converter. É mais Mas difícil. ele é mais fiel. Quando ele se converte, verdade. eu acredito que Ele se converte sim e Ele é ele mais fiel? Como assim? o homem, quando ele se converte, na minha percepção que eu tive, é uma conversão que é linear. permanece. Permanece. Não Permanece. volta atrás. Não. Maravilha. A mulher ela já tem esses altos e baixos, né? Essas oscilações, vamos dizer assim. Mas também é muito importante a figura da mulher no lar. Quando uma mãe, uma mulher na família se converte, ela tem o poder de trazer os filhos, o esposo. Então, eu acredito que a mulher também é um instrumento muito grande nas mãos do Senhor para trazer a multiplicação para a igreja. Muitas vezes, quando chega na igreja, chega uma mulher. E, de repente, chega a família dela inteira, né? Então, eu acredito nisso. E vocês acham que hoje o GC, ele é uma ferramenta importante para a igreja do século XXI? Com toda certeza. Eu acredito que a célula, o GC, ele alcança lugares que a igreja física, né, o templo não alcança. Ele entra em lugares que não é, assim como a internet, né, assim como as mídias sociais. Mas essa questão da comunhão, da presença, é muito importante para mim o GC, principalmente para a multiplicação da igreja, para o acompanhamento, para a edificação e até para o fortalecimento dos membros. Então vale a pena, pastor Flávio. Ah, com certeza. Participar do GC e ser líder de um GC é gratificante. Entendeu? Eu acredito que o maior ministério, apóstolo, que um cristão deve ter é cuidar de pessoas. Entendeu? Maravilha. Cuidar de pessoas. E o GC, ele proporciona isso. A grande comissão, A né? grande comissão, o ID, né? Qual foi o seu primeiro líder de GC? Pastor Ou Rio. célula? Pastor Rio? Pastor Rio. Maravilha, e o seu? Pastora Cartúcia. Ó, casal abençoadíssimo. Tá vendo? Sim, são O conosco. GC são, parece correntes que vão criando Elos, né? Isso é mesmo. E são elos intermináveis. Maravilha, que coisa boa. É linda a experiência de vocês. Importante ouvir isso, até para que o povo entenda o quão é importante o GC dentro da igreja. Mas eu queria que nesse momento vocês fizessem um convite. Vocês vão olhar para a câmera aqui do lado e eu quero que vocês façam um convite para que as pessoas façam parte do GC ou que elas se tornem um líder de GC. Com essa experiência que vocês já tiveram, o que vocês podem falar para o nosso povo? Pode ir lá, amor. Então, gostaria de convidar você que está nos ouvindo, que chegou até aqui nesse vídeo, parabéns. Continue, tem muitos vídeos bons ainda para ser lançados. E eu gostaria de convidá-lo a um GC. Você que faz parte do nosso ministério, Vencedores. Procure um GC, procure um orientador. Eu acredito que você começa realmente a fazer parte do corpo de Cristo quando você se relaciona, quando você entra em comunhão. E eu sei que tem os percalços, as questões que são difíceis, mas tudo é difícil na vida, né? Então, eu acredito que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e se relacionar, abrir para o relacionamento. Hoje em dia se fala muito em solitude, fala muito sobre individualismo, né? Acho que a gente tem que quebrar um pouco disso, né? A igreja do Senhor só é igreja juntos, né? E juntos, no partilhar do pão como uma igreja de Atos. Amém? Então, venha fazer parte. E você quer ser orientador? Também entre no processo, né? Dia 23, hein? Dia Nosso 23. curso. Ninguém começa grande, 23 né? de fevereiro. 23 de fevereiro de isso aí. 2025. Né? Então, ninguém começa grande. Então, a gente tem que começar realmente a aprender, a se abrir para o novo, para que a gente consiga alcançar ali os planos de Deus para a nossa vida. Maravilha. Amém. Eu quero dizer a você que faz parte do Ministério Vencedores, que não faz parte de um GC, eu te oriento a fazer parte de um GC que você vai ser bem cuidado. O GC ele tem essa característica de trazer um cuidado especial na célula. Você, às vezes, está passando por um problema na semana, às vezes espera até um culto de domingo, mas não, quando chega um GC na terça-feira, ali vai ter uma palavra que vai te renovar, uma palavra que vai te confrontar, que vai te trazer um consolo também, entendeu? E a palavra de Deus diz em Atos 2,42, né, que eles viviam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir o pão, entendeu? E de casa em casa. Então, eu acredito que o GC é uma ferramenta extraordinária para evangelizar e consolidar as vidas. Assim como foi feito na minha vida, na vida de várias pessoas que eu conheço, pode ser feito na sua também. E se você quer ser um líder de GC, não perca o treinamento, dia 23 de fevereiro. Vai ser céu na terra aqui. É isso aí.
Pastor Flávio, pastora Juliana, muito obrigado por compartilhar essa experiência de vocês, enriquecedora. Tenho certeza que as pessoas que irão assistir esse vídeo, elas serão edificadas e com certeza essa palavra vai tocar o coração deles. Que Deus abençoe vocês. Beijo nas crianças, viu? E eu quero agradecer você que nos assistiu. Até a próxima, com mais uma entrevista poderosa para você. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.